José Manuel Sousa, Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos, bem-vindo às conversas Vida Imobiliária. Como é que sentem a fileira da engenharia a responder perante esta paragem da atividade económica? Muito bom dia, António Gil Machado. Esta paragem é uma paragem que é completamente atípica e contextualiza-se numa crise com várias vertentes para a sociedade e consequentemente, para a engenharia. Temos a vertente de saúde que está a fazer com que os países e o governo de Portugal tome as medidas adequadas a debelar todos os efeitos nefastos, mas temos, não a longo prazo, de começar a pensar na outra vertente, que é a manutenção da atividade económica e empresarial do país. Nesta fase, a engenharia, como se deve notar, está a ser um suporte muito grande para tudo o que tem sido a atividade neste tempo de crise. Se não, para o quê? Pensemos no que é atividades fundamentais para que as pessoas se mantenham em contacto e mantenham as suas vidas normais, como, por exemplo, uma coisa tão essencial como é o fornecimento de energia elétrica, como, por exemplo, outra coisa tão essencial como aquela que nós estamos a utilizar aqui para poder ter esta conversa, que é as comunicações, os dados, a fiabilidade da internet, como, por exemplo, todos aqueles que diariamente zelam pela manutenção de todo este tipo de instalações, nomeadamente as instalações técnicas dos edifícios, dos vários pontos onde são prestados cuidados de saúde, e, portanto, a engenharia é extraordinariamente importante. Ainda hoje vimos nos noticiários nacionais, em Vila Nova de Gaia, o hospital que criou numas instalações que tinham as obras suspensas, que criou com um tempo recorde novas salas para acomodar futuros doentes com a Covid, e que num espaço de tempo recorde colocaram salas completamente prontas para poderem ser atendidos com todas as condições novos infectados com esta doença. Portanto, penso que, como nós costumamos dizer na vida, a engenharia tem um peso enorme, e em situações de necessidade como esta que estamos a passar agora, e que é ímpar, já que nunca nos tempos mais próximos, e poucos são os vivos que se lembram de uma crise de pandemia como esta, portanto nunca tínhamos passado, e aqui temos uma importância fundamental de todos os colegas que nas diferentes áreas de atividade asseguram as bases para que a população possa ter as condições essenciais para praticar alguma atividade que ainda subsiste, ou mesmo estar em casa. As obras devem parar a sua atividade, ou é desejável que mantenha a atividade possível? Nomeadamente, enfim, na vossa atividade privada, enquanto empresário, o teu sentimento é que as obras pararam, ou está-se a conseguir, com esforço, manter a atividade? Sob esse ponto de vista do que são as diferentes experiências profissionais, e também como responsável da gestão de uma série alargada, uma série muito grande, de um número muito grande de colegas, temos vários tipos de abordagem. Temos promotores no que diz respeito ao imobiliário que estão a repensar fortemente os seus investimentos.
porque, como dizia alguém conhecido da área da economia há muito pouco tempo, nomeadamente o João Duque, que também já fez uma entrevista para a Vida Imobiliária, ninguém tem a bola de cristal, é algo ímpar e, portanto, não sabemos o que é que poderá vir a mudar. Também há uma coisa que eu, para mim, pelo menos como opinião minha, tenho por certo, é que o mundo não para e, como tal, algumas das atividades fundamentais, ou muitas, na minha opinião, a maior parte, manter-se-á numa retoma de normalidade da situação. No entanto, há alguns parâmetros que são controlados pela economia, alguns parâmetros que serão controlados pela variação da taxa de desemprego, que poderão fazer variar alguns empreendimentos na área do imobiliário, e há realmente promotores que repensam, nesta altura, algumas utilizações que estavam a pensar dar a alguns investimentos. No entanto, há outros que prosseguem normalmente o rumo, e há ainda outros que também, pessoalmente e profissionalmente, já tive a oportunidade de contactar e de participar em algumas atividades, que estão a repensar novas oportunidades que poderão surgir no retomar da normalidade dos nossos tempos, da nossa vida, com eventualmente um refocar perante algumas áreas que não estavam a ser tão vistas e tão pensadas, e que poderão ser novas oportunidades. Repara, nós estávamos num tempo em que, pondo as devidas diferenças no tempo e no volume, estávamos num tempo em que muita gente estava na roda com uma velocidade razoável no que diz respeito ao aquecimento do setor. E, portanto, mais uma vez, o parar para pensar às vezes tem algumas vantagens. E esta pandemia provocou-nos uma paragem repentina e abrupta, não por parte da oferta, não por parte da procura, mas por parte de uma necessidade imperiosa de parar para não saturarmos o nosso sistema de saúde e não termos uma calamidade pública instalada relativamente à forma como os nossos hospitais podem atender todos aqueles que tiverem mais necessidade. E, portanto, diria eu que não estou pessimista relativamente à retoma de mercado. Há alguns setores que sim, irão ser fortemente afetados. A confiança é um fator determinante no que diz respeito a investimentos de maior volume e com maior perenidade no tempo, e, portanto, há esse fator confiança que vai ser preciso em alguns setores que se retome para que se atinja uma nova normalidade. E eu digo uma nova normalidade, pode não ser rigorosamente a mesma que estava. E as obras estão efetivamente a parar, ou há obras em andamento? Da experiência que tenho pessoal, profissional e de contacto com outros colegas, temos várias realidades no setor da construção. Temos obras em andamento, temos obras que param, uma boa parte delas até pela contaminação que vai surgindo no meio dos trabalhadores, e, portanto, param-se frentes de trabalho, mas a maior parte das obras continua em funcionamento, até porque há empresas que fecham as unidades industriais, por exemplo, e incentivam os empreiteiros a continuar com as suas atividades para lhes causarem o menor distúrbio possível numa retoma. Relativamente aos investimentos de promotores, temos de tudo. Temos quem repense
a utilização que estava a pensar para o empreendimento, temos quem esteja a seguir acreditando que aquele tipo de investimento irá ser o melhor numa retoma daqui a 2 ou 3 meses, e temos quem esteja a procurar novas oportunidades, mesmo na redefinição de objetivos, na definição de novas localizações e na procura de alguns locais. Perfeito. Deixa-me só confirmar que está a gravar. Está mesmo a gravar desta vez. Portanto, ser a bonecada. Os apoios do Estado têm sido os suficientes ou exigem-se medidas específicas à fileira da construção e do imobiliário? A minha especialidade não é a economia, nem a macroeconomia, e o conhecimento do setor tê-lo-á melhor quem lidera a parte das empresas. No entanto, dada a posição em que estamos a conversar, a posição como representante da Ordem dos Engenheiros Técnicos, estou preocupado em que os nossos colegas tenham salvaguardadas as suas condições nas 3 áreas fundamentais em que exercem a sua atividade. E essas áreas são a indústria, são os serviços e são a consultadoria e a profissão liberal. A indústria e os serviços estarão acauteladas pelas regras que temos para as empresas a nível nacional e, portanto, penso que por aí estamos em paridade com o resto dos setores de atividade. Para a prestação de serviços e a consultadoria e, portanto, o regime de profissão liberal, muitas vezes sob a forma de prestação de serviço com recibo verde, acho que não é a altura de estarmos cada setor de atividade a puxar para si a brasa mais do que outros setores de atividade. Acho importante que algumas medidas que o Governo já anunciou sejam postas em prática e, portanto, seja garantido a todos os trabalhadores que exercem a sua atividade liberalmente um nível de rendimento mínimo para que possam prosseguir a sua vida e estar aptos e disponíveis para uma retoma que se deseja tão rápida quanto possível. O que é que vai mudar na nossa vida no futuro em função desta aprendizagem forçada desta crise? Há algumas coisas que vão mudar. Não radicalmente, na generalidade, mas há algumas coisas que irão mudar, e a utilizar aqui um pequeno exemplo do que é a minha experiência como prestador de serviços de engenharia civil, ligado a alguns investimentos por promotores internacionais, e em que ainda há cerca de uma semana e meia tive uma reunião que estava agendada para a cidade do Porto, em que deveriam participar pessoas do Porto, pessoas de Lisboa, pessoas que vinham do Oriente, que vinham do Reino Unido e que vinham de Espanha. Essa reunião realizou-se por videoconferência, uma reunião de cerca de 2 horas, em que foi feito o follow-up dos projetos, dos objetivos, discutidas variáveis, afinados planeamentos, redefinidas novas metas, e ao fim de 2 horas a reunião foi uma reunião produtiva, praticamente como se estivéssemos sentados na mesma sala de reuniões. Vejamos, por videoconferência. De outra forma, teriam viajado várias pessoas de vários pontos que eu já referi, com custos de tempo, de meios de transporte, de alojamentos, que teriam no final um custo bastante maior para o projeto e para todos. Portanto, acho que esta forma de comunicar, de gerir, de nos relacionarmos, que já tinha sido tentada e testada quando tivemos a pandemia anterior da gripe A e que depois foi sendo paulatinamente esquecida, voltará
a ter uma importância muito grande e desta vez terá uma implementação bastante maior. Portanto, o trabalho à distância, as reuniões por forma de meios de comunicação como este que estamos a usar. O teletrabalho poderá ser também uma hipótese e daí, apoiados na tecnologia, poderá haver mudanças significativas. Muito obrigado.